e amém. João Renato, pode soltar a tela da mensagem? Somos eleitos. Que bênção, amados, é acreditarmos de que isso não é apenas uma questão de jeito de falar, é uma declaração. Somos eleitos. Aí você deve estar pensando, mas pastor, por que essa temática é tão direcionada, né? Tão empenhada? É só você acompanhar o texto comigo, Colossenses 3, 12 a 17. Seja bem-vindo, você que nos visita nesta noite, você, meu irmão, minha irmã, que separou esse tempo precioso para estar aqui. E você que está acompanhando pela internet ou vai acompanhar em outro dia. Colossenses 3, 12 a 17. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Você pode dizer amém? Você que está acompanhando comigo a exposição na carta aos Colossenses, está entendendo para onde Paulo está querendo nos levar, nessa que é a segunda porção, a segunda parte da sua carta. A primeira, os primeiros 2 capítulos, ele fala sobre a doutrina da nova vida em Cristo. Capítulos 3 e 4, ele fala da prática desta nova vida em Cristo. Na quinta-feira passada, eu falei que nós precisamos ter o antes e o depois de Cristo. Todos nós precisamos ter um antes e um depois. E agora, então, o nosso propósito desse texto é reforçar de que as mudanças reais que nós temos vivido na nossa nova vida em Cristo é pelo fato de que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele. Temática que Paulo vai desenvolver aos Efésios de maneira clara no capítulo 1, 3 a 14. João Renato, a grande ideia desta passagem está nessa frase: a eleição é a vontade de Deus para nós no céu, sendo concretizada em nós na terra. A eleição é a vontade de Deus para nós no céu, sendo concretizada em nós na terra. Não se perca na divisão desse texto, versos 12 a 15, a igreja é a comunidade de eleitos. Sim, uma comunidade de eleitos que se amam. Então nós vamos estar falando desse vínculo perfeito do amor. Uma das provas de que, de fato, você é um dos eleitos para estar conosco enquanto igreja, uma igreja de pecadores salvos e remidos pelo sangue de Cristo,
é que nós nos amamos. Nós nos amamos. A despeito das nossas diferenças, das nossas ziqueziras, dos nossos estrambóticos, nós nos amamos. Dos nossos sis e senões, mas nós nos amamos. E a segunda porção, versículos 16 e 17, a igreja é uma comunidade de eleitos que celebram a Cristo. E fazem isso com a palavra de Cristo implantada em cada um de nós, e nós expressamos essa palavra em hinos, em salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão no coração, quer seja com palavra ou em ação, o que fazemos para glorificar, celebrar a Cristo juntos. Você pode dizer amém? Não vou entrar em detalhes da doutrina da eleição aqui, seria muita pretensão minha, mas, em linhas gerais, eleição é a ação ou decreto pelo qual Deus predestina alguns para a salvação. Por que Ele faz isso? Porque Ele elege alguns para a salvação e outros Ele deixa para a perdição. Quem conhece a mente do Senhor? A quem Deus chama de seu conselheiro? Absolutamente. Nós não estamos em condições, como criaturas, de questionar o nosso Criador. Mas essa expressão, eleitos de Deus, que nós vamos encontrar aqui no versículo 12, ela é repetitiva em Paulo em outras duas ocasiões. Especificamente, Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E, quando Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A doutrina da eleição está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quem gosta de refletir por poesia ou música, e aqueles que já estiveram em alguma conferência fiel de pastores e líderes, já cantou esta canção. Pode um morto se levantar? Pode um escravo se libertar? Pode um cego se dar visão? Ou escolher a salvação? Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio, por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Não existia razão em mim para o Deus Santo escolher-me. Sem exigência, elegeu a mim, pois nunca iria querer-lhe. Outra estrofe. Na morte de Cristo, o Salvador, a morte nos foi derrotada. Nenhuma gota de sangue eficaz em vão foi na cruz derramada. Irresistível é a graça de Deus ao que está morto em pecado. É soberano o chamado do Pai ao homem atraído e amado. E para terminar, em santidade por Cristo viver, vencendo o mundo e o pecado. Nada, ninguém, nem a morte ou mal, afastam de Deus seus amados. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio, por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Veja como eles se amam. Uma comunidade de eleitos vive
transbordando em amor. Versos 12 a 15. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. A expressão profunda aqui significa entranha, entranhável compaixão. Uma compaixão, a própria palavra compaixão significa sofrer junto. A igreja é uma comunidade de eleitos, de santos e amados, que sentem o mesmo no Senhor, que se importam no Senhor. Me lembro da recomendação de Paulo à igreja aos Filipos, no capítulo 4, as duas irmãs briguentas. Rogo que elas sintam o mesmo no Senhor. A igreja precisa sentir o mesmo. De bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros. O verbo suportar no original significa manter o outro de pé. Cabe à igreja ser formada por um espírito, ser encharcada de um espírito de amor tão grande que faça com que um seja o esteio do outro. Amém. Esse é o sentido, mas que o português prega umas peças na gente, né? Suportar uns aos outros. Tem gente que pode pensar o seguinte: caramba, eu vou ter que suportar você, né? Não, é suportar de ser suporte, de ser esteio, de manter o outro de pé. Atenção, você que está aí, eu sou responsável de manter você de pé, e você é responsável de me manter também de pé, mutuamente. Falando em mutuamente, Paulo vai dizer mais: perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A ideia aqui, queridão e queridona, de perdoar é da mesma raiz da palavra graça. Vamos ser graciosos. Eu vou repetir mais tarde, mas você já vai seguir nesse princípio. Pecadores perdoados perdoam. Pecadores perdoados perdoam. E aí Paulo conclui: acima de tudo esteja o amor. Ele é o vínculo da perfeição, é o nó, é o elo que nos une, o amor. E aí a paz de Cristo passa a ser o árbitro no nosso coração. Não árbitro de vídeo, mas o árbitro ali junto da gente. Passa a ser esse árbitro que avalia o nosso coração e que gera paz pelo fato da consciência que a gente precisa ter de que somos chamados para vivermos em um corpo só. Olhe para mim, queridão e queridona, por favor. A ordem de Jesus aos seus discípulos em João 13:35 foi clara. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O padrão da vivência da igreja é o amor. Essa expressão, vejam como eles se amam, é uma expressão entre o 2º e 3º século da era cristã. Viveu um homem chamado Tertuliano. Ele era advogado, jurista, cristão, escreveu um livreto chamado Apologia, livreto, modo de dizer, uma obra. Naquele livro, ele informou que os cristãos levavam João 13:35 tão a sério que os pagãos, ao visitarem as reuniões dos cristãos, diziam: vejam como eles se amam. Li recentemente, amados, a fala de um pastor que lhes trago aqui na sua íntegra. Um cristão não era conhecido no 1º, 2º século, nos primeiros séculos, né, no geral. Um cristão não era conhecido por ser presbiteriano, batista, reformado. Eles eram conhecidos porque eles se amavam.
se amavam. Hoje em dia parece que é diferente, né? Vejam como eles mostram que estão certos enquanto os outros estão errados. Vejam como eles são mais certos do que os outros. Tem crente, amado, que bate no peito, vai para a igreja domingo após domingo, mas com o peito cheio, enfadado, estufado de si mesmo, de uma superioridade moral ortodoxa, mas com os corações vazios do que é mais importante. O mais importante é o amor. Eu era criança e tinha uma série de Novos Testamentos distribuídos à época pelo Ministério Reencontro do pastor Nilson do Amaral Fanini, que havia na capa, os mais antigos aqui vão denunciar, se lembrarem dessa história, nem levanta a mão porque você tem muita idade. A capa era uma criança, um ambiente muito legal de casa, escrito assim: o mais importante é o amor. Irmã Elma lembrou, irmão João Batista, outros denunciando a idade também. O mais importante é o amor. O Eugene Peterson, na tradução A Mensagem, traduziu assim esses versos de João: deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como amei vocês, amem uns aos outros. E aí o Eugene Peterson, na sua paráfrase, é certeira. Dessa maneira todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Não é à toa que Paulo diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Santos e amados. Tem gente que se acomoda em dizer: não, nós temos que ser santos, separados do mundo, sim, mas devemos ser amados também. Devemos estender a mão àqueles que precisam vir para o nosso meio, amados. Se a gente for muito santo, 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 como é que a gente vai expressar esse amor, essa santidade, essa glória de Deus ao mais miserável pecador? Nós temos que ser sal da terra, na terra, luz do mundo, no mundo. Nós temos que mostrar ao mundo aquilo que está raro neste mundo, que se chama amor. Por isso que Paulo diz: olha, vistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Sintam a dor do mundo. John Stott escreveu: ouçam a Deus, ouçam o mundo. Compaixão. Temos de ter misericórdia, amados. Nós temos que sentir a dor das pessoas. Temos que assistir os telejornais com olhos marejados. O que anda acontecendo com o nosso Brasil? O que anda acontecendo? O grito dos oprimidos. O choro dos que vão dormir com fome, amados. Aqueles que estão nas filas dos hospitais, não tendo condições nem de um quarto, estão nos corredores mesmo. As enchentes no Acre, no Maranhão. Precisamos, amados, de compaixão, bondade. Toda vez que eu leio bondade, eu lembro de amor em ação. Bondade. Humildade. Sabe o que falta à igreja do Senhor Jesus, amados? Se sentir parte do mundo. A palavra humildade tem a ver com profundo senso de insignificância. É ter uma opinião humilde de si mesmo. É saber o seu lugar. Quando a gente fala de mansidão, a gente fala de autocontrole, de humildade, de gentileza. Quando a gente fala de paciência, olhe para mim, por que você anda perdendo a paciência? Você é chamado por Deus. Sabe uma definição legal de paciência?
é ser lento para punir pecados. É lentidão em punir pecados. É não se irar tão facilmente. É não se irritar tão facilmente. Por mais que a gente tenha motivos para isso, mas deixa passar. Peça a Deus paciência. Ele vai te mandar mais lutas, mas peça mesmo assim. Ele vai te mandar mais lutas para você exercer paciência. Paciência também tem a ver com firmeza, com constância. Daí é que entra a questão do perdão. Suportem-se uns aos outros, sendo suporte um do outro. Para ser suporte um do outro, amado, para manter o meu irmão de pé, eu tenho que perdoar. Paulo aos Efésios 4:32 diz: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Vocês são perdoados, nós somos perdoados. Sim ou não? Então, pecadores, perdoados, perdoam. Ken Sande é o autor de um livro, infelizmente está esgotado, da CPAD, chamado O Pacificador. Quem encontrar esse livro, ou tiver, guarda as 7 chaves. Ele é autor de outros livros também. Nesse livro, O Pacificador, ele fala sobre perdoar como sendo uma atitude custosa. Sempre vai lhe custar algo perdoar. Porque quando você cancela um débito, ele não desaparece simplesmente. Em vez disso, você absorve a dívida que outra pessoa deveria pagar. O perdão requer que você aceite certos efeitos dos pecados de outra pessoa e você livra o ofensor de estar sujeito à punição. Aí você está pensando, mas pastor, que absurdo. Antes de você terminar, foi precisamente isso que Cristo fez por você no Calvário. É isso mesmo. Ken Sande continua. Não há nada em nós que escolheria naturalmente o caminho do perdão bíblico e pleno. Perdoar não é natural. Perdoar é antinatural. Mais preciso ainda, vou melhorar essa frase. Perdoar é sobrenatural. É difícil demais. O desafio se agrava pelo fato de que a concessão do verdadeiro perdão, preste atenção, a concessão do verdadeiro perdão não garante que as pessoas não errarão mais para com você. Por que considerar isso? Porque o perdão pleno e gratuito é precisamente o que foi conquistado para nós no Calvário. E aquele que foi perdoado é capaz de perdoar os outros. E aí merece até uma placa para você colocar na sua casa. Pecadores perdoados perdoam pecados. Por isso que Paulo diz, acima de tudo, esteja o amor. O amor. O amor é vínculo de perfeição. O amor é a cola. O amor é o vínculo. O amor é o nó perfeito. Henry Drummond falava de que o amor é um dom supremo na sua obra clássica. Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Sabe aquela coisa de a cereja do bolo, né? O amor é mais do que uma cereja do bolo. Ele é a mistura dos ingredientes. Ele é o que faz o bolo dar certo. É o que faz a massa dar certo. Ele é o vínculo, ele é o nó, ele é o laço da perfeição. Tudo isso, queridão, queridona, olhe para mim, para você viver em paz. Quem não quer viver em paz? Aí você fala, mas pastor, você não conhece minha casa. Paz não é ausência de adversidades. Paz é tranquilidade, é serenidade em meio às dificuldades. Eu já contei essa história 10.000 vezes, mas você sabe, né? Que foi feito um concurso, quadro, que
ganhou, para retratar a paz, foi um pássaro escondido debaixo de muita água de uma catarata, mas ele lá no finalzinho, pintado bem pequenininho, cantando no meio das pedras, em meio à correnteza da cachoeira. Paz não é aquela pomba bonita, aquele céu estrelado. Nem sempre, amados, o céu está estrelado. Não sei, na sua vida talvez, mas nem sempre. Às vezes o negócio está feio. É trovoada, é tempestade, é adversidade. Mas a paz é a tranquilidade. É como eu disse, eu pedi para o João Marcos esses dias, falei, filho, traduz do inglês original esse hino, Sou Feliz com Jesus. Ele logo falou, poxa pai, é um inglês antigo. É mesmo, procura aí. E a estrofe que a gente canta, sou feliz com Jesus, no original é assim, tudo vai bem. Né, João? Tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. E quem conhece o hino sabe que ele escreveu esse hino quando estava atravessando uma viagem onde ele havia perdido 4 filhas naufragadas. Ele vai ao encontro da esposa que sobreviveu e nessa viagem ele escreve, tudo vai bem com a minha alma. Entendeu? 4 filhas ali. E ele já havia perdido um garoto de 3 anos de idade. E ele era advogado em Chicago, já havia perdido o escritório de advocacia por um incêndio. Tudo vai bem com a minha alma. Isso é paz. A paz de Cristo, não é a paz dele. Versículo 15. Seja o árbitro no coração de vocês, foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. A ideia é o seguinte, aos Filipenses 4,17, Paulo diz assim, a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. O verbo guardar, uma guarnição militar. Agora Paulo diz, olha, que a paz seja árbitro. O árbitro define quem está seguindo as regras do jogo. Quem está seguindo as regras do jogo. Quem deu as regras do jogo? Jesus. João 14, 27. Quem souber, recita comigo. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Na minha versão, a NAA, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Nós somos um corpo, amados. E temos de ser agradecidos por termos uns aos outros. Estou agradecido de ter o Ramos na minha história. Laços que a gente firma na igreja, amados, são eternos. 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 A gente, eu vou falar muito que emociona a gente, mas é para a vida toda. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o amor, Edna Perton só fala assim, é a roupa básica de vocês. Para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Assim que ele traduz o verso 12. Para terminar, só passando mesmo, versículo 16 e 17, me lembra um cântico que nós cantávamos aqui no meu tempo de início, e alguns vão lembrar aqui, celebrai a Cristo, celebrai. A igreja, a comunidade de eleitos, tem a palavra de Cristo implantada, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E com essa palavra de Cristo habitando ricamente
em cada um de nós. E deixa eu só salientar aqui, esse habite aqui, não é uma habitação assim do tipo, caramba, eu vou ter que morar. O termo no original significa assim, viver com alguém influenciando para o bem. É uma vivência assim saudável. A palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruindo, diz o texto, instruam e aconselham-se mutuamente. Instruir, a palavrinha no grego vem da didática, né? O ensino. Aconselhai-vos, da ideia do noutético, né? da instrução da mente. Um ajudando o outro a se manter são nesse mundo doido que a gente vive. A base do aconselhamento bíblico, Débora, a Débora sabe disso muito bem, é esse verso. Aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria de Deus, amados. A igreja marcada pela mutualidade, pelo uns com os outros. A sabedoria de Deus é que nos mantém, amados, de pé, razoáveis. Um dicionário bíblico chama a sabedoria de Deus como perfeito juízo divino e discernimento resultantes do seu conhecimento infinito. É a sabedoria que Deus compartilha conosco, amados. Que Jesus é a nossa sabedoria encarnada, segundo 1 Coríntios 1:30. Daí, amados, essa instrução, esse aconselhamento, esse cuidado que a gente tem de uns com os outros. Você não pode ser daqueles crentes que chega atrasado e sai mais cedo. Tem gente que não quer se relacionar com ninguém. Gente que chega, pastor, eu não estou dizendo para você se abrir para todo mundo, mas você precisa ter na igreja homens e mulheres que vão lhe ajudar nessa caminhada. Sozinho tem coisa que sozinho você não vai dar conta. Irmãs mais velhas instruindo as irmãs mais novas. Homens mais experimentados ajudando outros homens mais novos. A igreja tem tudo o que ela precisa, amados, para ser um corpo saudável, onde a mutualidade não é algo provocada, ela é natural. Ela é natural. A igreja é uma comunidade de eleitos porque ela é formada por crentes que se amam e por crentes que adoram a Jesus, vivem em torno de Jesus, que a palavra de Cristo habite. Daí, louvando com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. Aí você fala, pastor, o que é salmos, hinos e cantos espirituais? Eu estava numa viagem minha lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu estava conversando com um dos ele trabalha junto com o pró-reitor da UFMS, Universidade Federal. E ele é músico de primeiríssima qualidade, mas aquela música clássica, não é? E eu estava conversando com ele e ele falou, salmos, hinos e cantos espirituais, as pessoas, os catedráticos não entram em acordo, o que é salmo, o que é salmo está claro, que são salmos bíblicos. Hinos e cânticos espirituais, hinos são hinos em homenagem. Os romanos entendiam hinos de um jeito, os gregos de outro, ele foi me falando tanta coisa, né? E cânticos espirituais, a gente não sabe o que é. Um cara muito gabaritado. Eu não quero concorrer com ele, mas eu tenho para mim uma modesta opinião. Está dizendo o seguinte, não importa o que você cante, você tem que cantar para Deus. Se é salmos, vamos celebrar com salmos. Da Bíblia, pastor, na nossa igreja é tão reformada, que a gente só canta a salmódia exclusiva, a gente só canta os salmos metrificados por João Calvino. Amém, é chato, mas vamos cantar junto. Hinos, os hinos do inário para o culto cristão são fantásticos, do cantor cristão são fantásticos, da harpa cristã tem muitos hinos fantásticos. Vamos cantar. E o que seriam cânticos espirituais? Aí me perdoe o doutor em música lá do Mato Grosso. Mas não se sabe o que é. Cânticos espirituais são cânticos que brotam do Espírito de Deus, espontaneamente. São as canções avulsas, que Deus vai abençoando a igreja. Por exemplo, quantos na pandemia, amados, não adoraram o Senhor?
com canções onde a fidelidade do Senhor, dizem que uma das canções mais tops, né, na pandemia foi Quão Grande é Meu Deus, né? Essa esteve numa das mais populares. E outras canções que fazem parte da nossa história. Da nossa história. Do coração. E Paulo diz, a questão é que vocês precisam ter gratidão no coração. E tudo o que fizerem, repita comigo, tudo o que fizerem. Tudo. Seja em palavra, em ação, faça em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ah, como eu gostei dessa expressão, em nome do Senhor Jesus. Que eu me lembrei de João e de Pedro e João, ao coxo de Formosa, capítulo 3 de Atos, não é isso? Em nome de Jesus, levanta e anda. Façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Nesses últimos minutos da mensagem, eu quero lhe lembrar duas verdades para você levar para casa. Primeiro, grave isso daqui. Vive isso daqui. Tem tudo a ver. O nosso Deus gosta de gente, nós devemos gostar também. Nossa vida cristã é comunitária. Não somos estrelas solitárias. Não quero mexer com os botafoguenses, mas ninguém aqui é estrela solitária. Nós precisamos uns dos outros, amados. Uns dos outros. É aquilo que eu já citei tantas vezes para você, mas vou citar mais. Ame o seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame o seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Aleluia. É o estamos juntos, mas não esse estamos juntos aí do mundão aí fora, que é só da boca para fora. É o somos corpo. Estamos juntos mesmo. Vamos vencer. Aconteça o que acontecer. Nós não somos mais estrangeiros, peregrinos. Nós somos concidadãos dos santos. Presta atenção. Concidadãos, é cidadãos juntos. Membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce, para ser o santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Eu já falei isso com vocês, mas eu não sou morada de Deus, tá ok? É um erro teológico isso. Nós somos morada de Deus. Paulo vai dizer aos Coríntios, vós sois o corpo de Cristo. Vós, plural, sois o corpo, singular. Eu não sou morada. Essa história de a igreja sou eu. A igreja sou eu, assinado o diabo. Não é o que a Bíblia ensina. A igreja somos nós. Aqui na igreja do Senhor Jesus, nós sempre usamos o pronome nós. Eu aqui somos nós. E outra aplicação, como escreveu Lutero, a nossa força nada faz. Sem Deus não conseguiremos avançar em nada no amadurecimento da nossa fé. Precisamos da palavra de Cristo implantada em nós. Olhe para mim. Você só vai falar com salmos. E é interessante que aos Colossenses diz, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais. Aos Efésios, capítulo 5, diz, falando entre vocês
com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ah, pastor, o que está certo? Os dois. A adoração não é apenas aquilo que você canta, é aquilo que você fala também. Falando, no dia a dia. Não adianta você cantar bonito aqui e durante a semana na família você emprestar seus lábios para Satanás. Falar em salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos de Deus, amados. A última tela, meu querido João Renato, a eleição é a vontade de Deus para nós no céu, sendo concretizada em nós na terra. Pastor, como é que eu entendo essa questão de que eu preciso de Deus, que eu preciso do meu irmão, eu tenho certeza, porque igreja é uma comunidade. Mas o que eu faço para eu demonstrar e expressar a minha comunhão com Deus, a minha santificação profunda, a minha união com o Senhor? Uma ilustração para te ajudar. Um pai chamou seu filho e disse o seguinte: filho, presta atenção, erga aquele objeto que está ali. Só que era um objeto muito pesado, além da capacidade do garoto erguer. O menino tentou, não surtiu nenhum efeito. E o pai falou: tenta de novo, meu filho. E ele falou: filho, usa toda a sua força. O objeto não se movia. Filho, você está usando toda a sua força? Aí o menino apelou, né? Olhou para o pai e falou: papai, eu estou tentando, eu estou usando todas as minhas forças. E o pai disse: não, meu filho, você não está usando todas as forças. Você não me pediu para ajudar você. Lutero tinha razão ou não tinha? A nossa força nada faz. Você só vai usar toda a sua força se você contar com a ajuda do Senhor. É isso que Paulo quer mostrar para a gente nesta mensagem. Nós somos eleitos de Deus. Quem é eleito de Deus é carente de Deus. É filho de Deus. Diga: eu preciso de Deus. Abaixa a cabeça e diga: Deus, eu preciso. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, Deus. Coloca agora uma questão que está sendo problemática para você. Coloca agora. Uma luta no trabalho, uma crise na família, uma indecisão quanto ao futuro. Mas você é eleito de Deus. Você tem certeza da salvação. Você faz parte desta igreja. Você ama e é amado aqui nesse lugar. Você tem uma história de amor aqui. Você celebra Cristo. Você se doa. Cada culto Deus fala com você. Mas você não está conseguindo. Deus manda dizer a você: me chama para eu te ajudar. Eu quero estar com você. Eu não lhe elegi apenas para a salvação e deixei agora você tomar suas escolhas a bel prazer, não. Eu lhe elegi e eu estou com você, lhe ajudando a perseverar. Porque Paulo vai dizer aos Filipenses que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai fazer o quê? Ele vai terminar, ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Ele vai com você. Deus, essa é a palavra, Deus. Esse é o verbo de Deus compartilhado, Jesus, a nós. Como eleitos, nós vivemos essa comunidade de imperfeitos,
de pecadores perdoados que perdoam pecados. E vimos aqui o quanto nós precisamos dessa palavra em nós, para a gente perseverar, para a gente se importar. Nos ajuda, Deus. Não deixa a gente naufragar, não, Deus. Deus não deixa a gente voltar para o Egito, não. Nós queremos prosseguir. No mundo a gente não quer voltar mais. Porque nós somos eleitos. Quem é eleito persevera. Porque Deus faz perseverar. Ele quem opera em nós tanto querer como o efetuar. Obrigado por essa palavra, Deus. A gente vai sair daqui animado, encorajado com essa mensagem de Deus ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente. Participa da nossa janta, da nossa comunhão. Vou estar à porta para cumprimentar. Peça a Deus que lhe dê um coração aberto para relacionamentos com seus irmãos. E uma fé firme para enfrentar suas lutas e as suas mais severas adversidades.